isso, vamos à ministração da palavra, vamos na meditação da palavra do Senhor. Livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Diz assim: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lê novamente o verso 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Senhor Deus, aplica essa palavra em nossos corações. Que nós possamos, Pai amado, ser tratado pela Tua palavra. Que nós possamos, Senhor Deus, ser arguidos pela Tua palavra. Senhor, toma esse momento, que os nossos ouvidos possam estar abertos e a nossa mente aberta, para ouvir de Ti o que o Senhor deseja para cada um de nós. É que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. O texto base que nós estamos meditando e viemos meditando já para um bom tempo, nesse texto, o reino dos céus está sendo estabelecido. Utilizo o reino dos céus porque é a nomenclatura de Mateus que ele utiliza. O reino dos céus está sendo estabelecido. Está para começar a ser estabelecido. O novo rei está chegando. E João está anunciando isso. O novo rei está chegando. E enquanto esse rei está chegando, um povo está sendo ajuntado, um povo está sendo regimentado, uma nação está em formação, a nação do povo de Deus está sendo reunida, o reino de Deus, já aí utilizando a linguagem de Lucas, o reino de Deus começa a ser estabelecido. E como esse reino está começando? Como começa esse reino? Como se inicia o ajuntamento, o ajuntar dos súditos para esse reino? Qual o meio que Deus usa para poder ajuntar e formar o seu povo? Qual estratégia está sendo utilizada para estabelecer o reino de Deus? O reino de Deus não está sendo estabelecido pela luta, não é pela luta, não é pela disputa, não é pela voz de guerra, não é para empunhar armamentos letais. Os guerreiros não foram convocados para estabelecer o reino de Deus, e guerreiros no sentido material da palavra, e não espiritual. Os guerreiros, os soldados daquela época, que empunhavam o punhal e a espada, os sicários que existiam, que a qualquer momento estavam dispostos a entregar a sua vida para matar um soldado romano, não foram chamados para poder estabelecer o reino de Deus. Deus convoca, Deus chama, Deus recruta para estabelecer o seu reino, os pregadores, os mensageiros, aqueles que proclamam a vontade do Senhor. Através da pregação, o reino de Deus começa a ser estabelecido. João Batista está no deserto pregando. O arauto do Senhor não foi um guerreiro, mas sim um pregador.
João Batista está anunciando o evangelho ali na Judéia, no deserto da Judéia. A pregação de João Batista anunciava um novo reino. A sua pregação estava anunciando um novo governo. Um novo rei estava sendo estabelecido. Um novo povo está sendo ajuntado. E a pregação era um mecanismo de trazer essa mensagem. A insensatez da pregação estava estabelecendo o reino dos céus. A insensatez de um João Batista, a insensatez de um Paulo de Tarso, a insensatez de um Pedro, estava trazendo e manifestando e mostrando para aquela geração o reino que estava chegando. O anúncio é o início das boas novas de Cristo. A boa notícia estava sendo espalhada naquele momento. O Evangelho, proclamando a porta de entrada para o reino, estava sendo falado, pregado, anunciado. A pregação estava apontando para onde estava o Rei do mundo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, parte B do versículo, Paulo vai dizer o seguinte: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Esse foi o caminho apontado por Deus para mostrar Jesus Cristo. Em Isaías 55, verso 3, parte A do versículo, o texto vai dizer o seguinte: inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. O Evangelho de Cristo inicia na pregação da palavra de Deus. Agora, qual é a mensagem? Qual é a mensagem utilizada para começar a estabelecer o reino de Deus? Qual é a mensagem que o pregador, que o arauto começa a falar para anunciar a palavra de Deus? Qual é o convite feito aos súditos para entrar pela porta, entrar pelo caminho e fazer parte do reino? Qual é a pregação que o arauto de Deus faz? Qual é a prédica de João Batista? A prédica que ele se empenha. A mensagem de João Batista é uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos. Essa é a pregação de João Batista. Para fazer parte do reino de Deus, para se fazer parte do reino dos céus, é necessário arrependimento. O Evangelho de Cristo é um evangelho de arrependimento. É necessário se arrepender para fazer parte desse reino. Mas o que é arrependimento? O que nós temos como arrependimento? No original, no grego, capítulo 3, verso 2, a palavra que está lá é metanoité. Metanoité é uma derivação da palavra metanoia. Essa palavra, literalmente, metanoia, trazendo para o português, quer dizer mudança de opinião. Metanoia quer dizer mudança de opinião de uma forma literal, gramatical, mas intrinsecamente, filosoficamente e culturalmente naquela época. Metanoia quer dizer uma mudança de opinião com remorso. É uma mudança de opinião que a pessoa tem um remorso da opção antiga que tinha. É sentir o pesar acerca daquilo que a pessoa fazia antes da metanoia, antes da mudança de opinião. É uma mudança de caminho, é uma mudança de pensamento e de vontade. Demonstra nessa palavra, metanoité, ou metanoia,
uma sincera resolução de romper com o passado e buscar um novo caminho. Uma mudança a qual está inserido mente e coração, completo, que conduz a uma mudança completa de vida. Arrependei-vos. A pregação de João Batista é arrependei-vos. Mude radicalmente a sua mente e o seu coração e faça uma mudança completa de vida. O evangelho do arrependimento é o início de uma vida dentro do reino de Deus. Nós iniciamos a nossa vida com Deus a partir do arrependimento. Essa é a mensagem de João Batista. Essa é a mensagem que João Batista traz para a sua geração e que o Evangelho de Cristo traz para todas as gerações. Essa é a pregação que chama súditos para dentro do reino de Deus. Essa pregação, feita por João Batista, nos traz grandes ensinamentos. Na verdade, eu quero trazer para a nossa meditação, em cima de arrependimento, 6 ensinamentos que essa palavra arrependimento traz para a nossa vida. Como 6 argumentos demanda muito tempo, hoje nós vamos falar sobre 3. E no outro domingo nós vamos falar de mais 3. Nós vamos tratar de 3 ensinamentos dos 6 nessa manhã, que fazem parte daqueles que querem entrar no reino de Deus. O primeiro ensinamento que nos traz é que para se fazer parte do reino, a pregação não precisa ser prolixa. Para se fazer parte do reino de Deus, a pregação não precisa. Pode ser, mas ela não precisa ser prolixa. O que eu quero dizer com isso? Quando nós proclamamos o Evangelho do Senhor, a pregação não precisa, ela pode ter, mas ela não precisa ser somente uma pregação estruturada. Não precisa ser uma pregação que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Não precisa ser uma pregação que tenha 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. A pregação não precisa ser construída de tal maneira que você tenha uma argumentação coesa e racionais do texto argumentado. A pregação não precisa ser realizada pelos maiores entendidos do assunto, os maiores eruditos, dos maiores conhecedores. Não precisa ser somente o pastor fulano de tal, ou o evangelista fulano de tal. Não precisa ter graduação em teologia, mestrado e doutorado em teologia. A pregação do Evangelho não precisa ser prolixa, não precisa ser analítica, não precisa ser complexa, ela não precisa ser indireta. Porque quando nós olhamos para a pregação de João Batista, nós vemos uma pregação que é concisa, uma pregação que é sintética, uma pregação que é simples de se ouvir, que é direta, que é objetiva, mas uma pregação que é cheia do Espírito Santo, uma pregação que é cheia da autoridade de Deus. Uma pregação, ela necessita ser cheia do Espírito Santo. A pregação de João Batista era arrependei-vos. Arrependei-vos. E não tem mais nada a explicar nesse termo. Arrependei-vos. Vos é necessário arrepender. Para nós entrarmos, para que uma pessoa entre no reino de Deus, é necessário se arrepender. Sem arrependimento, nós não veremos a glória do Senhor. Sem nos arrependermos, nós não veremos o Filho do Deus vivo descendo nas nuvens celestiais.
Sem arrependimento nós não veremos o soar das trombetas. O reino de Deus está aberto. Os arautos do Senhor estão proclamando e convocando para fazer parte desse reino. O convite está sendo pregado para todas as gerações, pregado para aqueles que estão dentro da igreja, pregado para aqueles que estão em casa, pregado para aqueles que assistem os seus vídeos na internet. O povo de Deus está sendo ajuntado, o povo de Deus está sendo reunido, e para fazer parte desse povo, não é necessário fazer guerra. Para fazer parte desse povo, não é necessário empunhar armas letais. Para fazer parte desse povo, é necessário se arrepender. Em Lucas capítulo 6, verso 47 e 48, o nosso Senhor Jesus Cristo vai falar que aquele que ouve as palavras de Jesus, o texto diz, aqueles que ouvem a minha palavra, é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Para nós construirmos a nossa casa sobre a rocha, é necessário ouvir a voz do nosso Senhor. E para isso é necessário nós nos arrependermos para entrarmos no reino dos céus. Hoje Jesus te convida, meu amigo e minha amiga, convida você que nos assiste, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está pelas redes sociais, ou de repente você que está aqui na igreja. O Senhor te convida a fazer parte do reino dEle. Ele te convida a ouvir as suas palavras, e a palavra do nosso Deus é: arrependei-vos. Arrependei-vos para fazer parte desse reino. O segundo ensinamento que nos traz é que para fazermos parte do reino de Deus, a pregação não pode. A pregação não pode. O primeiro é não precisa. Ela não precisa ser prolixa. Agora, a pregação, ela não pode ser complacente. Para se fazer parte do reino de Deus, a pregação do reino não pode ser complacente. A pregação do Evangelho não é de algumas verdades, não é de meias verdades. A pregação do Evangelho é da verdade. Nós falamos da verdade em Cristo Jesus, que nos é revelada pelas Escrituras. Nós não podemos aceitar o que nos convém e recusar aquilo que nós não gostamos, aquilo que nos ataca e nos agride nas Escrituras Sagradas. Nós não podemos retirar das Escrituras Sagradas aquilo que nos incomoda. Nós temos que pregar a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. As palavras boas e ruins foram reveladas por Deus, as que incomodam e as que não incomodam. E nós não podemos ser complacentes para poder encher a igreja. Nós não podemos minimizar a pregação do Evangelho porque ofende a pessoa A ou a pessoa B, porque alguém não quer ouvir aquilo que está sendo pregado. Em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, o texto diz o seguinte: toda a Escritura, e aqui no original a palavra que está lá é grafé, de grafia, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é proveitosa. É ela que nos molda e não nós moldamos a ela.
Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 21, a Bíblia vai dizer o seguinte: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. As Escrituras foram profetizadas por homens que tinham a incumbência de falar pelo Espírito Santo. Não dá para entrar no reino de Deus sendo complacente. Não tem como entrarmos no reino de Deus sendo complacente. A mensagem do reino de Deus precisa ir no profundo da nossa alma, perscrutar a nossa alma e poder trabalhar a nossa vida. O Evangelho precisa fazer parte de toda a nossa vida. Em Filipenses 1,6 vai dizer que aquele que começou a boa obra, a continuará até o dia do nosso Senhor. Nós temos que estar na mão do Senhor e a Bíblia precisa nos moldar. Temos que deixar tudo diante do altar de Deus. Nós temos que deixar o Senhor controlar a nossa vida e o nosso ser, para que nós possamos ser súditos dEle. Quem é o Senhor da nossa vida? Será que somos nós mesmos? Estamos fazendo aquilo que queremos e deixando de lado o que o Senhor deseja? Para nós sermos os seus súditos, nós temos que fazer aquilo que o Senhor deseja. Em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, o texto vai dizer o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que nós possamos prosseguir para o alvo que está à nossa frente, o prêmio da soberana vocação de Deus. O Evangelho te convida, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, o Evangelho te convida a fazer parte do reino de Deus. Ele te convida a fazer parte do reino de Deus, e não por parte, não por alguns setores da vida, não somente no domingo, não somente de manhã ou à tarde, não somente no trabalho ou na escola ou em casa ou na igreja. O Evangelho te convida para fazer parte do reino de Deus por completo, em todos os âmbitos da sua vida. O reino tem que estar instaurado na sua vida por completo. Por isso que João, ele prega que nós temos que nos arrepender para fazer parte do reino. Arrependei-vos. O terceiro ensinamento que o texto nos traz, o terceiro ensinamento que a Escritura nos mostra, para fazer parte do reino de Deus, para que a pessoa possa, cada indivíduo possa fazer parte do reino de Deus, a pregação, ela não pode, a pregação não pode ser bajuladora, a pregação não pode ser bajuladora, a pregação do Evangelho não é para massagear os nossos egos, não é para nós sentirmos confortáveis. Chegamos na igreja e falamos o seguinte: hoje eu vou ouvir o que a mensagem vai trazer para mim, para que eu possa começar a semana bem, para que eu possa esquecer o que foi essa semana e poder restaurar as minhas forças. A mensagem não é um encantamento para que a sua semana feche todos os negócios possíveis. Nós não estamos aqui na igreja numa grande reunião psicológica, de um tratamento coletivo de psicologia. A mensagem do Evangelho não é aquilo que queremos ouvir. A proclamação do Evangelho não é aquilo que nós queremos ouvir. Não é aquilo que queremos,
mas aquilo que precisamos. A proclamação do Evangelho é aquilo que nós precisamos ouvir, e nós precisamos ouvir que esta geração, que esse tempo jaz no maligno. O pecado está enraizado em todas as instâncias da sociedade. O que nós precisamos ouvir é que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E se você, meu amigo, minha amiga, não entrar por esse caminho, o nome não está escrito no livro da vida, e não verá Jesus Cristo. Não verá Jesus Cristo. Não é o que nós queremos, mas sim o que nós precisamos. Em Gálatas capítulo 5, verso 17, o texto vai dizer o seguinte: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É veemente, é totalmente veemente que a pregação do Evangelho diga o que nós precisamos ouvir e não o que queremos. A mensagem do reino não é feita por bajulações, seja para o cônjuge, seja para o filho, seja para o pai, seja para a mãe, seja para o tio, para o primo, para o amigo de infância, para o vizinho. A mensagem do reino de Deus, ela é estarrecedora. A mensagem do reino de Deus, ela é assustadora. A mensagem de Deus é que para fazer parte do reino de Deus é necessário uma ruptura, é necessário uma separação, é necessário olhar para um novo caminho e recusar o caminho que estava andando. E ao mesmo tempo olhar para esse caminho que estava andando e olhar com repulsa, com indignação. A mensagem do reino nos faz com que nós caminhemos numa nova direção. Em breve o Senhor voltará. Em breve o livro da vida será aberto. E aqueles que não estiverem os nomes no livro da vida não entrará no reino de Deus. Em Mateus, capítulo 3, ainda no texto aqui, verso 11 e 12, nós vamos tratar com melhor cuidado mais à frente, mas só citando o versículo, diz o seguinte: mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, ele limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Essa pregação é estarrecedora. Essa pregação é assustadora. A pá do nosso Senhor Jesus Cristo está na mão, está posta, e Ele limpará completamente a sua eira. O trigo será recolhido, e aquele que não é trigo, que é palha, queimará em fogo inextinguível. Essa pregação é estarrecedora, é assustadora. Breve, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, breve, o trigo será separado do joio. Breve, a ovelha será separada do lobo. Breve, nós ouviremos Jesus Cristo nos chamando. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: qual desses dois você faz parte? Qual desses dois você faz parte? O reino de Deus se faz com ruptura. O livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 5, a parte A vai dizer o seguinte: eis que faço novas todas as coisas. O Senhor, quando nós entramos no reino de Deus,
Ele faz novas todas as coisas. O Evangelho, meu amigo, minha amiga, te convida para nessa manhã fazer uma ruptura. Por isso que João prega: arrependei-vos. E concluindo a nossa mensagem, convido o grupo de louvor a vir aqui à frente. Nós estamos diante de uma pregação que é concisa. O verso 2 nos coloca diante de uma pregação que é sintética. Uma pregação que é direta e objetiva. Porém, nós estamos diante de uma pregação que é profunda. Estamos diante de uma pregação que é cheia do Espírito Santo. Uma pregação que não esconde a verdade, que omite a verdade. Ela não está maquiando o caminho, deixando florido aos olhos de quem vem. Não é uma pintura de uma forma que agrada as pessoas. Meu amigo, minha amiga, para fazer parte do reino de Deus é necessário arrependimento. Para ser contado como povo de Deus é necessário arrependimento. O reino de Deus está aberto, ainda não se fechou, a palavra de salvação não concluiu. O reino continua convocando os seus súditos. O caminho para esse reino ainda está disponível. Os arautos do Senhor continuam proclamando o Evangelho. Nós estamos aqui, arauto do Deus vivo, proclamando, cada um do seu jeito, o Evangelho do nosso Senhor. Uns no púlpito, outros pelos cantos da igreja, outros pelos cantos dos seus lares, das suas ruas, das vielas, das avenidas, dos bairros, das comunidades, porque o convite ainda está aberto. Todos quanto buscam o Senhor, todos aqueles que buscam ao Senhor, encontrarão a salvação. O Rei Jesus veio e estabeleceu o seu reino, e vem convidando os seus súditos para entrar nele. A cruz foi o instrumento pela qual os nossos pecados foram perdoados, e pelo qual o Senhor perdoa os seus pecados. Não importa os caminhos que tenham andado, não importa se o vício vem escravizando, se o vício na internet, se o vício nas drogas, os vícios que cada um tem, o Senhor perdoa os pecados, o Senhor restabelece a vida, o Senhor restaura a família, o Senhor restaura relacionamentos, porque Ele é o Senhor de novidade. E a cruz foi instrumento de uma novidade diante da humanidade. O reino de Deus chegou. Faça parte desse reino, entre nesse reino, entregue a sua vida a Jesus Cristo, entregue a sua vida ao Senhor como o único Salvador. Só Jesus é a salvação para esse mundo. Coloque nessa manhã a tua vida na presença de Deus. Deixe tudo, largue tudo, comportamentos, pensamentos, jeito de viver, jeito de ser, ações. Deixe tudo diante do Senhor, diante do altar de Deus, e deixe o Senhor nessa manhã controlar a sua vida. Nesse momento, deixe o Senhor Jesus vir te socorrer. Nesse momento, deixe o Senhor te dar a paz, e a paz
que só Ele dá. Em João, capítulo 1, verso 12, o texto diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O Evangelho nessa manhã te convida a fazer parte do reino de Deus. Não deixe essa oportunidade passar. O reino ainda está aberto e o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo nessa manhã te convida para fazer parte desse reino. Vamos louvar o Senhor?